Bom, então, eu trouxe esse caso porque isso aqui é o que a gente está acontecendo hoje, a maioria dos nossos pacientes estão envelhecendo, e aí eles têm várias comorbidades, e a gente se defronta com situações que às vezes a gente não consegue, não conseguiria imaginar anos atrás, quando o que a gente queria apenas que eles ficassem vivos, né, pelo HIV. Então, esse paciente tem uma história que inicia em 2007, de perda de peso, aumento de linfonodos no tórax e no abdômen. Por que a minha apresentação está em inglês, gente? Eu dei duas apresentações para vocês, uma em inglês e uma em português. Bota em português, por favor. Aqui o pessoal brasileiro. Já? É um tabagista pesado, com diagnóstico de POC, lista social. E nessa ocasião foi feito o diagnóstico de HIV positivo e ele tinha um PPD não reator. A médica dele dessa ocasião não sabe que ele está aqui, mas eu sei quem é ela. Ela está aqui nessa sala. A tomografia dele mostrou micronódulos cálcicos disseminados em ambos os pulmões e pequenos linfonodos paratraqueais. Ele foi tratado empiricamente para tuberculose nessa ocasião e foi iniciado para ele, então, a ZT-3TC favirense. A primeira recomendação que ele recebeu foi parar de fumar. E o que aconteceu depois dessa recomendação? Não quer ir, gente, eu não tenho culpa. Parou. Não parou de fumar. Esse aqui, né? Então, ele não parou de fumar. E aí, em 2009, ele apareceu com um câncer de próstata, foi submetido à terapia hormonal. Ó, gente, coisa feia aqui. Nos anos que se seguiram, ele evoluiu com resistência insulínica, infiltração gordurosa do fígado, hipertensão arterial, hiperuricemia e hipertrigliceridemia. O esquema antirretroviral dele foi trocado de AZT-3TC e atazanavir, e depois AZT-3TC e fosfoprenavir, porque ele precisava usar inibidor de bomba por refluxo gastroesofagiano e não podia usar com atazanavir. Em 2010, ele já usava, além dos antirretrovirais, fenofibrato, esomeprazol, enalapril, alopurinol, aspirina tamponada e bupropiona. Em outubro de 2011, o esquema dele foi trocado para abacavir, 3TC e fosfoprenavir. Bom, é importante que a gente pense nas comorbidades do paciente, aonde a gente pode intervir para que essas comorbidades não atrapalhem o tratamento dele, não diminuam a sobrevida dele. Então, esse é um estudo de modelagem, que mostra que, se você medicar a hipertensão e tratar de lipidemia, você já reduz, em 17% a 20% dos casos, eventos cardiovasculares anualmente. Então, por isso, esse paciente já vinha usando todas essas medicações. Naquela época, o abacavir estava sob suspeita, mas é o abacavir, não é o abacavir do risco cardiovascular. Gente, isso aqui está punk, hein? Tá certo? Em março de 2012, ele apresentou um quadro de arritmia cardíaca e foi medicado pelo cardiologista com propafenona, amlodipino, ramipril, venlafaxina, ciclesonida inalatória, formoterol inalatória, fenofibrato e rosuvastatina. Aí ele parou de fumar, mas só foi por um períodozinho de tempo. Logo que, quando ele melhorou no hospital, ele voltou a fumar. Ele tinha todas as vacinas em dia, hepatite B, pneumo 13, 23, meningo, hepatite A, influenza, TPA, todas as vacinas dele em dia. E eu trouxe isso aqui só para lembrar, porque a gente... Mas aí a densitometria óssea dele, em maio de 2015, mostrou osteoporose.
E aí foi acrescentado risedronato, vitamina D e uma dieta rica em cálcio. Ele ficou com o risedronato porque ele não tolerava fazer alendronato semanal, ele não queria cumprir o período de jejum, então essa era a opção para a gente para fazer para ele. Agora eu pergunto a vocês, quem faria uma mudança no tratamento, no esquema antirretroviral nesse momento? Abacavir, 3-TC e Fosamaprena-Vir, não é? Né? Você faria? Que esquema você faria? 2015. Não tínhamos dolutegravir, né? Eu faria darunavir, ritonavir com raltegravir para ele, porque eu acho que, nesse momento, a gente já tem que começar a considerar o risco cardiovascular, a relação com a abacavir, que a gente sabe que faz agregação plaquetária, e se tem opções melhores, eu acho que dá para fazer. Agora, tem que ver todas essas interações com o darunavir também, né, que também provavelmente já estavam acontecendo também com Fosamaprena, já que ambos são IPR. Mas eu acho que seria um esquema mais seguro do tempo. Com grande eficácia virológica, né, porque ele já estava, inclusive, indetectado, e com melhor perfil metabólico. Alguém mais quer comentar? Na mesa? Charles? No. This is 2015. Yes. You're between a rock and a hard place. Looking at all the co-meds, I mean, it's a real nightmare of co-meds. How much interaction do you have with your cardiologists, or where are these co-meds coming from? Are they coming from primary, outside the hospital, or where is it all happening? Não, normalmente esse paciente ele veio do hospital assim, né? Quando ele fez uma arritmia cardíaca, veio todo prescrito. E não é comum, aqui os colegas que me corrijam se eu estou falando alguma mentira, mas os não infectologistas verificarem as interações medicamentosas. Então, é muito comum que o paciente chegue para nós usando várias medicações que não deveriam ser usadas. Então, assim, depois de prescritos e já com a receita na mão, o médico, às vezes, fala com o seu infectologista para ver se pode usar esse remédio. Mas ele já saiu do hospital, já tomou os remédios esse tempo todo, e dificilmente a gente sabe disso antes. Assim, eu até mando umas cartinhas com aqueles sitezinhos, né? Mas não resolve muito. Tânia, Oi. Gostaria só de fazer uma ressalva com relação ao esquema que eu sugeri, porque o darunavir, ritonavir, nesta ocasião, era 600 e 100 de 12 em 12, porque hoje a gente já tem uma flexibilidade maior para fazer uma vez ao dia. Isso, isso poderia comprometer a adesão, então isso também tem que ser visto. Não, então, isso eu vou comentar agora. Ele já usava... ele foi trocado para darunavir, ritonavir e raltegravir, mas esse esquema foi feito todo de 12 em 12 horas. Eu tenho uma boa experiência quando você coloca todos os medicamentos no mesmo horário. Agora, quando você faz um medicamento de 12 em 12 e o outro uma vez ao dia, eu acho desastroso. Geralmente, uma das doses do medicamento, que é 2 vezes ao dia, é perdida. Ele ficou com esse esquema, melhorou o distúrbio metabólico, manteve a supressão viral, o CD4 dele era 1.400. E aí, por ajuste, né, no PCDT, ele, em abril de 2017, foi substituído o raltegravir pelo darunavir. Nesse momento, ele continuou com daruna de 12 em 12 e o dolutegravir uma vez ao dia. Ele é muito aderente, esse paciente não tem problema de adesão. Então, que medidas a gente tomou nesse momento para diminuir o risco dele? A gente já sabia que, por exemplo, a atazanavir não era uma droga boa, ele tinha osteoporose. Então, não era uma droga boa para você colocar no esquema dele. Tenofovir está relacionado à osteoporose. Lopinavir, a gente tem efeitos cardiovasculares, dislipidemia, ele já era um paciente dislipidêmico. E aí, nesse momento, a gente já tinha alguns resultados, né? Hoje a gente sabe do estudo NIT, que mostrava que, comparando o uso de darunavir e ritonavir com raltegravir e darunavir e ritonavir com tenofovir 3-TC,
a carga viral, o desfecho de atingir carga viral abaixo de 50 cópias foi semelhante nos dois braços, quer dizer, não foi não inferior, né? E depois as subanálises. Oh, meu Deus, Senhor, fazei-me um instrumento. Então, quando a gente vai ver, deixa eu olhar para cá, porque eles não estão enxergando, não. Houve uma maior frequência de mutações de resistência no braço integrase. E aí eu acho que é por causa disso, porque se usava o darunavir, nesse estudo já 800, 100, e o raltegravir de 12 em 12 horas. Então, a minha interpretação aqui é que houve falha de adesão ao raltegravir. Esse estudo não tem estudo para ver dosagem sanguínea do medicamento, então a gente não sabe se os pacientes estavam tomando direito. Então, o que a gente vai ver aqui? Que a frequência de mutações no braço, no inibidor de transcriptase, na falha, ela foi significativamente relacionada à carga viral. O que é isso? Se o indivíduo tinha carga viral acima de 100.000 cópias ou abaixo de 100.000 cópias, isso foi um fator que se relacionou com a frequência de falhas. E se ele tinha acima de 500.000 cópias, então você vê aqui que ele teve 53,8% de falha nesse braço, mostrando que havia uma correlação importante entre você começar um esquema desse com um indivíduo abaixo de 100.000 cópias ou acima de 100.000 cópias. Esse caso, esse paciente ele estava indetectável há muito tempo. Ele nunca teve... Meu Deus, gente, isso aqui é desesperador. Em dezembro de 2017, esse paciente fez um câncer de pulmão, com metástase para cérebro, fígado e osso. E aí ele iniciou corticoide em dose elevada e radioterapia para reduzir o tamanho das lesões cerebrais. E agora ele está em quimioterapia. Nesse momento, ele continuava com carga viral, só com darunavir e dolutegravir, com carga viral abaixo de 40. E eu pergunto a vocês proporiam alguma alteração no esquema de retroviral para ele, nesse momento? Não, ele não está com raltegravir, está com darunavir, ritonavir e dolutegravir. E se fizesse daruna com a lamivudina, só para simplificar? Eu faria lamivudina com dolutegravir, não com darunavir e ritonavir, porque é um paciente que está fazendo uso de corticoide. E, além disso, a gente sabe que muitos quimioterápicos são... É muito ruim de manejar o nível sérico desses quimioterápicos quando você está fazendo ritonavir, mesmo em dose booster, enquanto que a maior parte dos guidelines preconizam que o melhor esquema em pacientes em uso de quimioterápicos é com o inibidor de integrase, que tem a menor interação. Como a gente tem a disponibilidade de um inibidor de integrase com alta barreira genética, e o paciente já está indetectável, não tem evidências passadas de mutação lamivudina, eu acho que seria um esquema seguro e melhor tolerado. Então, era isso que tinha que considerar. Esse indivíduo ia fazer uma quimioterapia pesada, um câncer de pulmão com várias metástases, não dava para usar inibidor de protease. A gente tinha que tirar o inibidor de protease, tinha muitas interações com a quimioterapia dele. Então, o esquema dele foi trocado para dolutegravir e lamivudina, que tem um menor risco de interações com os quimioterápicos. Gente, isso aqui está de matar. E hoje a gente pensa quais são as principais razões para você alterar um esquema. Primeiro, a simplificação, né? Quando é que o indivíduo tem condições de simplificação? Quando ele está lá com a sua carga viral detectável um montão de tempo, o seu CD4 estável, o esquema dele está bom, você sabe que tem esquemas que são tão eficazes quanto aquele e são menos comprimidos, mais fácil a adesão, isso é uma razão para você mudar. Para melhorar a tolerabilidade e a conveniência, nesse caso não era problema, porque ele não tinha nenhuma reclamação, manejo das interações medicamentosas ou com alimentos, que era o caso dele, ele teria várias interações nesse momento, gestação, custo e evitar toxicidade, que era outra causa dele.
E aí, eu não vou falar do estudo, porque o Pedro vai falar, né, Pedro? Então, a gente já tem bastante segurança, né, com o Gemini, que mostrou que a gente pode usar esse esquema com dolutegravir e lamivudina. Tem que ter cuidado, gente, porque aqui eu gostaria de ressaltar isso. A gente não tem genotipagem pré-tratamento. Então, é um esquema que está testando... Esses estudos, todos os pacientes têm genotipagem pré-tratamento. Também é um esquema que, quando você faz, você tem que monitorar a carga viral, porque se tiver a única mutação que desaparece, quando tira a pressão seletiva da droga, é a 184, que é justamente a mutação da lamivudina. Então, os estudos que tem até agora mostraram que usar só dolutegravir é bom, mas também tem o outro lado, que, mesmo falhado com lamivudina, ela tem um efeito residual. Então, a gente não sabe se isso vai influenciar ou não. Mas é bom que a gente tenha genotipagem pré-tratamento quando faz esse esquema. Nesse caso, era impossível fazer, porque esse paciente não fez lá no início, estava em tratamento, então o que eu fiz foi monitorar a carga viral nos primeiros meses, mensalmente, e o CD4, e não aconteceu nada, ele ficou muito bem. Então, eu queria agradecer para vocês pela atenção e sempre lembrar a simplificação. Esse paciente hoje... Ui. O que houve aqui? Esse paciente hoje, ele está, em abril de 2018, com carga viral abaixo de 400, tá? CD4 acima de 1.300. Em julho, ele fez os exames novamente. Ele teve ótima resposta à quimioterapia até aí. Nesse momento, ele está falhado. Ele fez metástase licórica no sistema nervoso central, mas ele continua com carga viral indetectável e está com 1.500 de CD4. Então, o esquema de retroviral funciona.